Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida. E hoje iremos falar sobre um tema muito importante e que ganha evidência nesta época do ano. A dengue. Você de casa, sabe quais são os sintomas, sabe como tratá-la e como principalmente evitá-la? Para isso, contamos hoje com a parceria da doutora Esther Aita, ela que é infectologista, vai explicar tudinho pra gente, então, de como tentarmos reverter este quadro que nos preocupa bastante. Bom dia, doutora. Bom dia, Renata. Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Prazer também estar aqui com vocês. Doutora, realmente é o período em que a dengue ganha mais evidência, né? Começa o período chuvoso e os casos acabam surgindo mais. Isso, esse é o período inverno amazônico. Então nós temos muita chuva e a concentração de água parada acaba aumentando a proliferação do mosquito. Consequentemente, nós temos o maior número de casos. A senhora, inclusive, trabalha no Semetron, atende no Semetron, que é referência para os casos mais graves da doença, e já percebeu que começou a demanda. Começou sim, nós temos casos já de dengue. O ano inteiro nós temos casos, mas esse período realmente é o maior número de casos. E de janeiro, fevereiro até março é uma grande quantidade de casos mesmo. E é uma guerra que, para ser combatida, depende de todas, né? Doutora, vamos começar explicando então para o pessoal de casa o que é a dengue. Ela é uma doença que como que a gente pega? Do que é, afinal, do que se trata a dengue? A dengue ela é uma virose, né? É uma doença causada por vírus e é transmitida através da picada de mosquito. Ela é chamada uma arbovirose por isso, justamente pela picada do mosquito. E ela é uma doença que causa uma síndrome febril, né? Então causa febres, dores de cabeça, dores no corpo. É uma doença que pode evoluir mal. Então é uma doença realmente que o Ministério da Saúde tem tido muito cuidado, porque é grande o número de casos, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas não é através da picada de qualquer mosquito? Não, não é. É apenas do Aedes aegypti, aquele mosquitinho que a gente chama de mosquito rajado, que tem as perninhas brancas. É um mosquito bem característico, que se as pessoas olharem, elas sabem que é o Aedes. É só prestar atenção, mosquitinho com a perninha rajada é o Aedes. E tem algum horário de maior facilidade, maior incidência da presença do mosquito em casa? Não, o Aedes ele é um mosquito que ele vive dentro da casa. Então, durante todo o dia, ele pode sim estar picando a pessoa. Geralmente, período começo da manhã e final da tarde pode ser o período de maior incidência da picada. Mas durante todo o dia ele pode estar sim. Agora, a senhora falou dos sintomas, eu queria convidar a senhora para vir comigo até o plasma para falarmos um pouco dos sintomas, então, da dengue. Que por ser uma doença, uma virose, né, tem sintomas clássicos até, mas o diagnóstico acaba sendo feito até pela questão das plaquetas, se subiram, se desceram, né? Quais são os sintomas da dengue? A dengue, ela pode ser tanto assintomática, tem pessoas que contraem a doença e não apresentam sintoma nenhum, há formas sintomáticas. Nas formas sintomáticas eu posso ter pessoas que passam com poucos sintomas, muitas vezes só uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma indisposição, sem ter os sintomas clássicos, que são esses que a gente está vendo aqui no quadro. Ela é caracterizada por um início de febre abrupto, alto, geralmente de 39 a 40 graus, dores de cabeças fortes, dor nos olhos, que é a dor retroorbitária, geralmente a pessoa queixa, os meus olhos doem. Pode ter sim ânsias de vômito, diarreia também pode estar presente, uma característica dela é que são fezes mais pastosas e não aquosas, dores no corpo, dores nas articulações, nas juntas do corpo e muito cansaço. Aquela moleza que deixa a gente indisposto, né, para trabalhar, para as atividades do dia a dia. Inclusive esse cansaço, que a gente chama de astenia, ela pode perdurar mesmo depois dos 7 dias, que geralmente é o ciclo da dengue. Esses sintomas, os clássicos, então, permanecem por quantos dias? Até 7 dias. Até 7 dias. Mas se trate-se de uma doença, de uma dengue hemorrágica, os sintomas podem ser ainda mais graves. Podem sim. A dengue hemorrágica, na verdade, criou-se esse nome pelo potencial dela de causar sangramentos. Mas nem toda dengue grave
vai ocorrer sangramentos. Então eu posso ter sim uma dengue grave sem a presença de sangue, sem a pessoa queixar de ter tido alguma perda de sangue, seja na gengiva, ou através de vômitos, ou através das fezes. A característica da dengue grave é a desidratação. Então o paciente ele evolui com a pressão bem baixinha. Tá bom? E aí aparecem o quê? Os sinais de alerta. Antes da dengue grave, o paciente geralmente apresenta os sinais de que ele vai evoluir para a gravidade. Esses sinais estão aqui, como a gente pode ver, que são os vômitos. Pacientes com dengue que apresentam vômitos, muitos vômitos constantes. Pacientes que queixam de dores na barriga forte, contínua, também é um sinal de alerta. Próprio sangramento, seja gengiva, nariz, no vômito ou nas fezes, ou manchas roxas pelo corpo, também é um sinal de alerta, tá bom? Paciente que levanta e cai ou sofre um desmaio, isso é um sinal de gravidade. Perda de consciência. Isso, para dengue, mas não só a perda de consciência. O paciente muitas vezes está deitadinho ou está sentado, levanta e cai. Aquela queda abrupta de pressão. Isso também é um sinal de alerta. E que pode agravar, a ter outras complicações e levar à morte? Isso são sinais de gravidade. Então está indicando que a dengue provavelmente já evoluiu para uma gravidade e que esse paciente pode sim evoluir para óbito. Mas essa questão de quando a senhora fala que o agravamento está ligado à desidratação, é algo que o paciente pode reverter? Sim. Ou é o corpo naturalmente que vai ter uma resposta positiva ou não a esse fator da desidratação? É o meu cuidado que pode ajudar nisso ou não? Todo paciente diagnosticado com dengue, automaticamente ele tem que começar uma hidratação oral mais vigorosa. Então sempre, primeira coisa, procurar o médico. Procurar assistência. Por quê? Os pacientes, o principal tratamento da dengue é a hidratação. Esses pacientes eles têm que tomar cerca de 60 ml por quilo de líquido durante o dia. E um terço disso, uma parte disso é só de soro de reidratação oral. O restante, todos os outros líquidos, água, leite, chá, tudo que o paciente toma entra nessa conta. Para você ter uma ideia, um paciente com 70 quilos tem que tomar cerca de 4 litros por dia de líquido. Então é uma grande quantidade sim de líquidos e é o primeiro tratamento. E é isso que pode possivelmente levar a evitar a internação, porque quando se interna normalmente é para tomar o soro, para reidratar o corpo. Então se ele fizer o dever de casa quando está doente, pode evitar de ter que ficar internado. Os casos de internação são restritos para os casos mais graves já. Agora, doutora, são 4 tipos de dengue. Quando a senhora explicou que a hemorrágica, na verdade, trata-se de um sangramento. Esse sangramento, ele pode ocorrer nos 4 tipos ou a hemorrágica já é um tipo entre esses 4? Não. Ela pode ocorrer nos 4 tipos de dengue. Então, independente do vírus que se adquire, pode sim evoluir para a gravidade. A gente tem sempre um cuidado maior com os pacientes que têm algum problema de saúde. Pacientes que têm problemas muitas vezes reumatológicos, de imunidade, pacientes hipertensos, diabéticos, crianças menores de 2 anos, idosos, eles são pacientes que eles requerem um cuidado maior. Então, se você tem suspeita de dengue, tem o seu filho com menor de 2 anos, pacientes acima de 65 anos ou pacientes que tratam pressão, diabetes ou problemas cardíacos, eles devem imediatamente procurar um médico. Agora é impressionante como um mosquitinho é capaz de fazer tanto mal a nós, né, aos seres humanos. É verdade. E como é que funciona o ciclo, então, da vida desse mosquitinho que está em alta, está mais famoso do que muita gente e que preocupa bastante aos órgãos de saúde, né, doutora? Isso. O mosquito, ele na verdade, apenas a fêmea é que pica o homem, né? Que ela precisa disso para reproduzir justamente os ovos. Então ela coloca os seus ovos e ela precisa da água, o ovo precisa da água para se desenvolver. Então o que a gente vê aqui é um ovinho e dentro desse ovo saindo a larva do mosquito. Basta um pouquinho de água, então, para ele conseguir? Basta, ele não precisa de grandes quantidades de água. Aqui a gente já vê a larva se desenvolvendo, né? Nessa água parada, então, a larva vai se desenvolver e ela vai se depositar para um novo período que é a pupa, que é o período anterior ao mosquito se tornar adulto. Então a gente vai ver aqui ele crescendo, aqui a pupa, amadurecendo para depois se tornar um mosquito adulto. E causar o mal por aí, né? Mas esse mosquito, doutora,
esse mosquitinho que acabou de nascer, ele já nasce doente, ele já é capaz de transmitir a dengue? Como é que funciona isso? Então, pode sim. Existem relatos de que fêmeas que estavam contaminadas colocam seus ovos e eles podem já vir, o ovinho já pode estar contaminado e o mosquito que acabou de sair ser portador do vírus da dengue. Mas em geral, o ciclo ele se dá quando uma pessoa pica, quando o mosquito pica uma pessoa contaminada. Então, para acabar com a dengue, além de ter que acabar com os criadores, é preciso que ninguém mais tenha a doença, porque o mosquito, ele acaba, é um ciclo de vida. Ele pica uma pessoa doente, se transforma num mosquito Aedes aegypti, e ele é capaz de continuar a sua vida ainda, de picar outras pessoas, de multiplicar isso. Com certeza, Renata. Doutora, vamos sentar novamente, então, para te continuar falando sobre esse assunto tão importante, né? E uma hora que preocupa bastante é quando a gente se sente mal e quer tomar um medicamento. Aí não pode ser qualquer tipo, né? Não. A dengue, nós geralmente prescrevemos somente dipirona e paracetamol. AS, outros anti-inflamatórios podem levar potencialmente a sangramento. E é isso que pode agravar e tornar uma dengue hemorrágica até. Sim, Renata. E então o tratamento é basicamente isso: o remédio para dor, para febre. Isso. E hidratação. Água. Bastante água, né? E os sintomas, diferenciando agora para zika e para chikungunya, porque o mosquito ele é também capaz de transmitir essas doenças. O Aedes aegypti ele pode transmitir tanto a dengue, a zika e o chikungunya. E são doenças bem parecidas quanto aos sintomas, com algumas diferenças discretas.